Olá, querido aluno de fagote, eu sou o professor Gerson Lins, de Londrina, Paraná. Bom, eu já toco fagote há quase 20 anos, né? Tive vários professores de fagote. Um dos primeiros professores que eu tive de fagote foi o Noel de Vos. Também tive aulas com Aloysio Fagerland, do Quinteto Villa Lobos. Tive aulas também com o Jamil Bart, que é da Belas Artes de Curitiba. Tive aulas com o professor Elson Rodrigues, que também é fagotista, lá do Teatro Guaíra. Tive aulas também com Elione Medeiros, que é do Rio de Janeiro, da Orquestra Sinfônica da Petrobras. E tive aula também com professores de outros países também. Da Bélgica, por exemplo, Paul Everest. O nome do professor que eu tive na Bélgica. É o seguinte, tive a oportunidade também de tocar com orquestra de outros países, né? A orquestra, por exemplo, de Malmö e da Suécia. Então eu tenho uma certa experiência no fagote. Claro que a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem algo para aprender. Não é verdade? Inclusive um dos meus professores, o Fagerland, ele é doutor em fagote. É uma coisa bem interessante o doutorado em fagote. O que eu vou passar para vocês aqui, meus queridos alunos de fagote, não serve apenas para o fagote, mas serve para qualquer instrumento de sopro, que é como você ter um som bonito no seu instrumento, um som equilibrado, um som afinado, e principalmente um som sonoro, não aquele som magrinho, desafinado, não, aquele som cheio, bonito. Eu vou estar passando para você os segredos que eu uso no meu fagote, né? Fagote ou bassoon em inglês, né? Fagote, os segredos que eu uso no fagote para ter um som bonito e um som afinado. Certo? Uma das coisas que você vai precisar para estudar afinação, sonoridade, é de um piano, certo? Olha lá, ó. Um piano. Você vai precisar de um entonador ou de um afinador, certo? Eu acredito que você já tenha leitura também de partituras, eu acredito que sim, certo? Eu acredito que você já fez aula com alguém para estar atrás de sonoridade, afinação, você já deve ter aí um início nessa disciplina. Bom, eu tenho recebido várias perguntas de vários alunos. Então eu vou começar a responder essas perguntas e aí nós vamos partir então para como tirar um som bonito e afinado no fagote. Primeira questão, eu vou pegar aqui o meu instrumento. Vários alunos me perguntam, professor, mas que instrumento é esse? Esse aqui é um fagote de madeira, um fagote alemão, tá? A marca dele é Buescher. Ele é muito comum, muito usado nos Estados Unidos, esse fagote. Quando eu comprei ele, eu paguei $4.000 nesse fagote na época que eu comprei há 15 anos atrás. Falando nisso, fazem 15 anos que eu toco o primeiro fagote na Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, a orquestra ao qual eu faço o primeiro fagote, certo? E eu uso esse instrumento aqui, que é de madeira, é o Buescher, é um fagote alemão. Você já deve saber que existe o fagote francês também, né? Que é o modelo Boeing. Esse aqui é o modelo Heckel, né? Outra coisa que me perguntam, professor, qual é o número do tudel? Que tudel é esse que você usa? Pessoal, eu uso um tudel número 0 da mesma marca do fagote, Buescher. Só que você hoje no mercado, você tem vários tudéis, você tem tudel da Pichner, Heckel, você tem um monte de tudel, certo? Aí você pode se perguntar, nossa, mas por que um tudel número 0 você usa? Porque é o seguinte, vocês sabem que a afinação de orquestra profissional não é 4-4-0, é 4-4-2
E chegando, por exemplo, a Filarmônica de Berlim, às vezes usa 4-4-5, porque a vibração, o colorido sonoro é diferente do 4-4-2, 4-4-5 para o 4-4-0. Por exemplo, os teclados, a maioria deles são em 4-4-0. Orquestras de igreja, por exemplo, como a orquestra da CCB, 4-4-0, entendeu? Geralmente uma orquestra profissional você vai ser 4-4-2 para cima, até 4-4-5, que dá um brilho diferenciado. Ok, então outra pergunta que me fazem: professor, por que você usa essa correia aqui de um jeito diferenciado? Pessoal, eu vou explicar para vocês o seguinte, ó, vocês sabem que o fagote tem como você usar uma correia aqui embaixo, você senta em cima da correia e toca com o fagote, só que só dá para usar isso sentado, ou então você usa a correia aqui, ó, só aqui, ou então você usa uma balança, só que o que melhor se adaptou para mim foi esse modelo aqui, ó. Aí talvez você pode pensar, nossa, mas não corre perigo, fazem 15 anos que eu uso dessa forma aqui e nunca tive problema nenhum. Aí você pode se perguntar, por que usar desse jeito? Porque o fagote fica 3 vezes mais leve. Desse jeito, você não usa o peso. Por exemplo, olha só, ó, tá vendo aqui? O peso do fagote está no ombro, não está na mão. Quando você usa a correia aqui, o peso do fagote fica na mão esquerda. E aí tem passagens que são difíceis de fazer e passagens rápidas. E se o peso está no ombro, eu toco qualquer passagem tranquilamente, como se fosse um saxofone. Aliás, eu sou saxofonista também, né? O meu instrumento antes do fagote foi o saxofone. Assim como o professor Noel Devos na França, ele era saxofonista antes de ser fagotista. Bom, outra coisa, eu uso esse apoio aqui, ó, que é um EVA. Por que eu uso esse apoio? Porque quando você vai colocar a mão aqui, ó, olha só, a pegada no fagote, às vezes, se você não tem isso aqui, fica muito, o dedo passa e não é bom. Então eu coloquei esse apoio, vários fagotistas fazem isso, para você ter aqui a forma correta. Por exemplo, o passarinho também é bom você sempre regular, para você ter aqui a maneira correta de colocar aqui. Você não pode ficar com a mão passando e nem passando e nem sobrando. Você tem que ficar com a mão num formato que você toque com segurança, com tranquilidade, com agilidade. Tudo isso que eu estou falando para vocês, isso aqui faz parte da questão de tocar bonito. Tudo que eu vou falar aqui faz parte de sonoridade e afinação. Intonation, né, como dizem os americanos. Beleza. Então, primeira coisa, você quer ter um som bonito e afinado? Primeira coisa, você tem que ter um bom instrumento. Não adianta você querer tocar afinado e bonito num instrumento ruim, que você não vai conseguir. Entendeu? Eu já vou dizer a verdade para você. Se você tem um instrumento ruim, afinação ruim. Instrumento médio, afinação média. Instrumento top, afinação top. Independente do músico. Só que eu vou passar os segredos para você tocar afinado, mesmo num instrumento intermediário, que a maioria dos fagotistas no Brasil tem instrumento intermediário. É difícil você encontrar um fagotista que tem um Pichner e um Heckel lá de 45 mil dólares, assim, são pouquíssimos músicos que têm essa possibilidade. Então, o que eu vou passar para vocês? Primeiro lugar, um instrumento bom. Segundo lugar, por que eu uso o Tudel número 0? Porque existe o Tudel 1, 2, 3... Porque a afinação desse fagote específico é uma afinação baixa. E para eu chegar na afinação de 4-4-2 e 4-4-5, eu preciso usar um Tudel número 0. Então é por esse motivo. Mas existem fagotes
que tem a afinação alta. Daí você tem que usar um Tudel número 2, número 3, para a afinação ficar equilibrada no que você precisa. É lógico que você pode erguer o Tudel, abaixar, só que no caso deste fagote eu preciso usar o Tudel número 0. Olha que legal, que levinho, nunca estragou isso aqui. Se um dia estragar eu mando arrumar, não tem problema. Ok? Eu já testei balança, já testei várias coisas, mas para mim, cada fagotista tem a sua mania. Essa é a minha mania. Certo? Então, um fagote bom. Outra coisa, se você for comprar um fagote, chama um músico profissional para ir junto com você, testar esse instrumento, porque às vezes a pessoa está com dinheiro para comprar um instrumento bom, vai lá e compra uma porcaria, porque não consultou um músico profissional de orquestra. Não custa nada, fala, eu te pago 100 para você ir comigo lá testar um instrumento. Sai mais barato do que você gastar 5 mil numa porcaria de um instrumento que não vai te adiantar para nada, ok? Então fica a dica, chama um músico profissional para ir com você testar um instrumento antes de você comprar, porque tem muita gente pagando caro um instrumento porcaria. Isso é importante, tá? Outra coisa para você tocar afinado é, além do fagote, o Tudel e a maneira de você expressar, existe a palheta. Olha só, a palheta é muito importante também. Eu sempre molho a palheta e sempre dou uma soprada nela antes de tocar. Ué, por que, professor, que você faz isso? Eu faço isso pelo seguinte, as fibras da cana, elas estão assim, ó, todas entrelaçadas. Quando você molha e sopra, elas vibram e elas ficam assim. Então, antes de você tocar o instrumento, você molha e sopra a palheta. Outra coisa é você aquecer o instrumento antes de pôr a palheta. É você jogar um ar quente, você fecha todo o instrumento até o si bemol e sopra jogando um ar quente dentro do instrumento, certo? Aqui eu estou batendo a língua no bocal para dar esse efeito aqui, é uma brincadeirinha. Enquanto isso eu estou jogando ar quente. Aí a junção da palheta, outra coisa, existem palhetas que são grandes, existem palhetas que são pequenas, na lateral larga, lateral pequena. Como eu gosto da afinação 4-4-2 até 4-4-5, eu uso uma palheta com a lâmina pequena e com a lateral curta. Ou seja, ela é uma palheta bem pequena para dar essa afinação ou entonação que eu desejo. Então, aí nós acabamos de ver um aspecto técnico, ou seja, um instrumento e a palheta. Mas tem um elemento importantíssimo para tocar bonito e afinado, que é a figura do ser humano, que agora eu vou trabalhar com você, eu vou gravar agora na sequência um próximo vídeo, trabalhando com você a figura do ser humano, o que eu posso fazer para afinar o meu cérebro, o meu ouvido musical, para quando eu chegar no instrumento eu tocar afinado, porque não basta ter um instrumento bom, palheta boa, não basta isso, você tem que afinar o teu cérebro musical, o teu ouvido, para você tocar afinado. Então eu vou gravar um vídeo na sequência, valeu?